noite. Hoje nós vamos dar início a um ciclo de palestras nas quais nós abordaremos as passagens do Evangelho do Cristo, nosso Senhor Jesus, o Cristo cósmico, nosso Cristo planetário. E nós iniciaremos esse ciclo abordando as curas relatadas no Evangelho, para que nós possamos, dentro da nossa pequenez, dentro da nossa compreensão dos fluidos, de toda a química, física universal, compreendermos um pouquinho o que se deu em cada uma dessas curas que foram relatadas através de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelistas. Nós precisamos, antes de tudo, entender um pouco quem é Jesus. Quem é este homem? Então, traz-nos Paulo, através de Coríntios 1, capítulo 15, versículo 19, a afirmativa: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele quis dizer com isso? Que se esperamos em Cristo, se aguardamos as curas, se esperamos as graças nesta vida, neste corpo de carne, somente neste momento, nós somos muito pequenos e miseráveis, porque Ele nos trouxe a compreensão de uma vida eterna. Ele nos trouxe a certeza da vida após a utopia da morte, que a morte não existe com a sua ressurreição. Então, para que nós possamos compreender o Evangelho, que deve ser o farol e a bússola das nossas vidas, é importante que a gente entenda quem foi Jesus, o nosso Cristo planetário. De acordo com estudos modernos da ciência, foi concluído que o nosso planeta tem 4,54 bilhões de anos. Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz, que é um livro muito maravilhoso, que foi psicografado em 1938, quando ele nos trouxe diversas revelações que hoje a ciência humana está confirmando. Ele nos relata que quando a Terra se desprendeu do nosso astro-rei, do Sol, que a Terra, ele chama a Terra de cadinho incandescente. Quando esse cadinho ele se desgruda do Sol e vai, e começa a rodar, a girar em uma velocidade muito grande em volta do nosso astro-rei. Quando isso ocorre, já foi determinado pela divina providência que o governador daquele planeta, que se formaria como palco da evolução de milhares, bilhões de seres, seria Cristo Jesus. Há 4,54 bilhões de anos atrás, Jesus já era considerado
já estava com a autoridade de um espírito puro, de um ser puro, há 4,54 bilhões de anos. E este ser era o Verbo que se fez homem entre nós. E é óbvio que o evangelho dele não traria para a humanidade apenas relatos de curas, de corpos que se curam, a pedagogia, a terapia, toda a finalidade dessas curas que estão atrás de cada um desses relatos dos nossos amados evangelistas é maravilhosa, porque Jesus, cada palavra que ele dizia, cada vírgula, cada ponto, tinha um significado grandioso. Que hoje, nós, através da doutrina espírita, temos a oportunidade de tentar interpretar. Acredito que daqui a alguns milhares de anos, a gente tenha conhecimento para compreender o que as palavras do Cristo de fato vieram nos falar. Então, para que a gente entenda quem esteve entre nós, é muito importante que a gente mensure o tamanho, a dignidade desse espírito puro que foi nosso mestre. Então, a Gênese o define, a Gênese de Kardec, o define como médium de Deus. O que é o médium de Deus? Ele não tinha necessidade de outros espíritos comunicantes. Por exemplo, um médium, ele necessita de quê? Nós médiums, muitas vezes somos instrumentos da espiritualidade para que ela se comunique. Jesus, ele tinha acesso direto a Deus. Ele era o médium de Deus. Então ele tinha uma visão que ela era muito superior. E qual era o objetivo dessas curas? O profeta Isaías, ele tinha trazido no Velho Testamento algumas passagens afirmando a vinda do Messias. Então, para que Jesus fosse reconhecido como Messias, ele necessitava de alguns feitos. Jesus, ele era puro amor. Ele esteve entre nós num momento em que a Terra ainda estava num período de prova, de primitivo, diferente de hoje, que já temos o nosso estado de consciência muito mais ampliado, que já estamos em provas e expiações. E Jesus, ele veio ensinar através do amor. E que ensinamento maior do que você curar a quem sofre? Porque quem precisa de médico é o doente. Então ele tinha amor por aquelas pessoas que viviam à margem do caminho, que viviam à margem da sociedade. Ele conseguia amar a todos. Então foi o maior legado que ele nos deixou. Foi esse amor, a prova do amor em atitudes. Então é um dos motivos pelos quais ele veio para curar. Isaías, ele dizia: o mundo que estava em trevas viu uma grande luz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho,
o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso já estava em Mateus, capítulo 1, versículo 23, ele parafraseando já Isaías. Também em Mateus, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Porque ele nos explicou, ele nos ensinou como que nós faríamos para nos livrar das nossas enfermidades e das nossas doenças. Se ainda há sobre o planeta doentes e enfermos, é porque nós ainda não temos olhos de ver. Nós ainda não compreendemos as suas palavras. Nós ainda não conseguimos caminhar neste caminho. Então, ele necessitava desses prodígios e ele veio trazer a lei do amor, né? Então, a Gênese de Kardec, no capítulo 14, ela vai nos falar sobre os fluidos, que era a forma como Jesus ele procedeu, ele usou o fluido cósmico e seus próprios fluidos, os fluidos da natureza e os fluidos dos presentes em diversas vezes. Só que hoje a gente não vai se ater nessa parte dos fluidos, que é uma parte muito mais complicada da gente entender. Então é melhor que a gente vá devagarinho e vamos, antes de falar de cura, conceituar o que é saúde. Né? Porque a grande maioria dos enfermos, ele busca a anestesia, não a cura. A grande maioria de nós, quando nós chegamos, por exemplo, nas igrejas evangélicas, na casa espírita, na igreja católica, no médico, no hospital, a grande maioria de nós quer alívio, quer uma anestesia imediato, como disse a Sônia, mas a gente não está pronto para a cura. A gente não está pronto para fazer a nossa parte no processo de cura, para pagar o preço do processo de cura. A maioria de nós. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, a gente observa que não é meramente a ausência de doença. Bem-estar físico, psíquico e social. Tentaram, nas reuniões da OMS, colocar a palavra espiritual nessa conceituação, mas não foi aceito, até porque no mundo inteiro tem muitas questões que avaliam a parte espiritual que não é unânime. Então não foi aceito pela OMS. E a OMS estuda agora conceituar também, colocar nesse conceito a parte ecológica, psíquico, social e ecológico, porque primeiro que está em voga falar da natureza e segundo que nós temos total, o meio influencia em nós, não é? Quando nós moramos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a nossa qualidade de vida, de saúde, é bem inferior a quem mora, por exemplo, em Nova Friburgo. Há muitas diferenças. Então, no livro Consolador, na questão 95, Emmanuel define saúde da seguinte maneira: saúde é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma. Olha só, é muito amplo esse conceito. Se
Se a gente pensar, por exemplo, na imagem do Chico Xavier. Chico Xavier tinha o seu corpo físico com muitas doenças, principalmente no final da sua encarnação. Ele trazia doenças, mas ele estava em total harmonia consigo mesmo e com o Criador. Então ele era doente? O que vocês acham? Agora vamos ao Hitler. Hitler tinha uma saúde, ele era um homem que ele tinha uma dieta super balanceada, era muito saudável. Dizem as pessoas que conviveram com ele, os livros de história, que ele dava muita importância à saúde do corpo físico. Ele era saudável? Né? Então, o conceito de saúde vai muito além de ter doenças ou não ter doenças. Ele está muito além disso. Né? Então, Joseph Gleber, ele nos diz que saúde é a real conexão criatura-criador. Olha que lindo. Nós estamos saudáveis quando nós realmente estamos conectados ao nosso Criador. Eu gostei muito dessa definição. E o que é a doença? É o contrário disso. Quando nós nos desconectamos do nosso Criador, a gente perde. A gente começa a agir em desacordo com as leis divinas, com as leis naturais. E isso vai acarretar processos doentios em nós. Então, esses conceitos são muito importantes para que a gente entenda as curas que Jesus praticava, a forma como ele procurava curar. Né? Então, na Gênesis, no capítulo 15, ela nos explica os milagres do Evangelho. A doutrina espírita acredita em milagres? Alguém quer a resposta? Não? Isso, não. Por quê? Porque milagre é tudo aquilo que vai de encontro à lei divina. Milagre é tudo aquilo que não é explicado, que não tem explicação. E nós sabemos que todas as curas de Jesus, elas têm uma explicação dentro da lei da causa e efeito, dentro da lei dos fluidos cósmicos, dentro de tudo que a doutrina nos traz desse conhecimento. Então, a palavra milagre, a origem etimológica dela, ela vem de mirare, quer dizer admirar. Então, são feitos admiráveis, extraordinários, que nos surpreende. Tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo, porque foi confirmado agora pela ciência que só 4% da nossa matéria é vista por nós. 96% é chamada Dark Energy ou Dark Matter. 96% da matéria cósmica nós não podemos ver. É a nova teoria da física quântica que nos traz o conhecimento dos universos paralelos. Antes nós achávamos que nós tínhamos um universo infinito. Agora nós sabemos que nós temos vários universos em diversas dimensões de realidade. E só 4% está na nossa realidade. Só 4% são as estrelas do céu, são os planetas que os nossos olhos veem.
96% nós não vemos. É uma grandiosidade quando a gente pensa assim, meu Deus, quantas galáxias existem no universo. A gente só, mesmo que um dia a gente passe a ver tudo, a gente tem essa tecnologia, a gente só vai estar vendo 4%. E Jesus via 100%. Essa é a diferença dele para a gente. Ele tinha 100% da visão. Isso fazia com que ele diagnosticasse um ser na hora que ele via aquele ser, inclusive todas as possibilidades de cura ou não daquele ser. Por quê? Porque Jesus, ele dizia, eu não vim destruir a lei. Ele de maneira alguma agiria contra a lei universal, contra a lei divina. E qualquer cura que ele fizesse que fosse de encontro à lei de causa e efeito, ele estaria destruindo a lei. Porque muitas vezes não, todas as doenças, elas nascem no nosso espírito. E tudo que a gente passa é porque é necessário nós passarmos. Não foi Deus que nos impôs. Nós, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, a gente vai, de acordo com a nossa caminhada evolutiva, a gente vai adoecendo ou não. E essas doenças, em algum momento do tempo, elas vão sair do nosso corpo perispiritual e virão para o corpo físico, de acordo com os nossos atos desta encarnação ou de outras. Então ele não podia derrogar a lei. Ele não tinha essa autoridade, porque a lei divina, ela é imutável. Então quando ele viu, ele curou todos os cegos. Ele curou alguns cegos. Ele curou todos os paralíticos. Ele sabia exatamente o nível de entendimento da doença que aquele ser tinha. Ele sabia que aquele ser estava pronto para ser curado, porque a doença já tinha ensinado para ele aquilo que ele precisava aprender. Então aquela doença já não tinha mais nenhum fator que fosse útil na vida daquele irmão. Seria o merecimento, então? O merecimento, o aprendizado. A espiritualidade nos diz que uma dor, ela fica na nossa vida até nos ensinar até nós aprendermos o que ela veio nos ensinar. A partir do momento que a gente aprendeu, ela vai embora. A gente não é criado para sofrer, para sentir dor. E Jesus, quando ele escolhia curar, ele não escolhia, não era porque ele gostava mais de um do que do outro. Não era porque aquele ali ia dar uma visibilidade maior para ele do que o outro irmão, não. Ele olhava a pessoa, ele tinha a visão de tudo que aquela pessoa já tinha sido, porque que ela estava naquela situação e se ela estava pronta para ser curada. Em alguns momentos que nós vamos narrar aqui, ele curou e a doença voltou. E quantas vezes a gente não vê isso? Não é? Então, no Evangelho, a gente tem em torno de 31, o que a Igreja Católica, o que os nossos irmãos evangélicos chamam de milagres, feitos. 31 grandes feitos. Desses, 26 foram curas. Dessas 26 curas, 3 foram ressurreições, ressuscitações. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Algumas curas, o Evangelho nos narra curas à distância. Ele nos narra também vários tipos de curas. E eu escolhi apenas algumas para que desse tempo, né? Então, eu vou começar lembrando que a gente lembra da passagem evangélica do cego de Jericó. Alguém lembra dessa passagem bíblica?
Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era um grande porto, era o símbolo das coisas mundanas. E Jerusalém, ela ficava ao alto. Então, na simbologia do Evangelho, ele é o símbolo das coisas divinas. Então, Jesus ia para Jericó e estava já chegando em Jericó, acompanhado por uma grande multidão. Tinha um cego à margem do caminho, sentado. Seu nome era Bartimeu. Bar, em hebreu, significa filho de. Bartimeu, filho de Timeu. Seu nome não é revelado. Bartimeu estava sentado à margem do caminho. Ele era cego e mendigava. E ouviu que Jesus vinha. E Bartimeu levanta-se e fica empolgado quando ele sente a passagem daquela multidão de Jesus. E ele começa a berrar mesmo, a gritar: Jesus, filho de Davi, por favor, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. E ele começa a gritar, que ele incomoda os apóstolos. Os apóstolos ficam aborrecidos com aquela gritaria. E é muito de se estranhar por que eles se aborreceram, não é? Homens santos que viviam ao lado do Cristo. Sabe por quê? Porque eles olhavam aqueles seres com piedade, com dó, com pena. Eles não olharam aquele ser com compaixão. Quando você olha um irmão seu com compaixão, você identifica nele todos os problemas que ele está passando, mas acredita naquele irmão como um ser divino, um filho do amor. E que ele vai ser capaz de ultrapassar aquilo ali. Quando você tem piedade, você se coloca acima daquele irmão e o vê como um ser inferior. E é assim que os apóstolos viram Bartimeu. E Jesus parou. Ele parou porque ele ouviu. Isso diz o quê? A misericórdia divina ouve os apelos de quem realmente pede com fé. E quando ele parou e ele olhou, ele viu Bartimeu à margem. E ele disse assim: vem até a mim. Quando ele disse isso, a gente se pergunta: meu Deus, ele cego, ter que ultrapassar aquela multidão. Por que Jesus não foi até ele? Cada cura de Jesus tem um movimento pedagógico diferente. Cada cura dele, ele deixa para a gente uma mensagem diferente. Ele queria que aquele cego que vivia da mendicância acreditasse na força dele. Porque se ele pediu ajuda, ele teria que ir até a ele. E Bartimeu levantou, largou a sua capa, se desnudou e foi. Deixou a sua capa. O que é o significado de deixar a capa? Ele deixou para trás todo o seu medo, toda a sua sensação. Qual é, gente, a figura do mendigo? O que ela nos remete? Ela nos remete àquele que vive da migalha, aquele que vive da caridade, aquele que vive dos restos do outro. O cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar. Então, aquele mendigo, ele estava cansado de ficar na escuridão, ele estava cansado de não ver mais, ele não queria mais viver das migalhas, mas que para que ele pudesse fazer um movimento de mudança, ele deixou a sua capa. Ele largou aquela sensação de medo, de inferioridade e falou: não, eu vou lutar pela minha vida. E ele foi em direção
a Jesus. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Por que a pergunta? Porque Jesus já não sabia. Ele sabia. Quando ele parou, que ele ouviu Bartimeu, todas as encarnações de Bartimeu já estavam na mente de Jesus. Ele tinha essa capacidade. Mas ele queria que Bartimeu falasse para ele mesmo: eu quero ver. Ver é muito diferente de enxergar. Enxergar, o nosso veículo físico nos proporciona. Ver não. Ver é muito mais amplo. E ele falou: eu quero ver, Senhor. E Jesus coloca a sua mão sobre Bartimeu. E Bartimeu vê. E ele diz: a sua fé te curou. Em praticamente todos os relatos dos evangelistas, Jesus sempre ao final diz: a tua fé te curou. Por quê? Por que a tua fé te curou? Isso. Porque a fé, gente, não adianta a pessoa vir à casa espírita, não adianta a pessoa ir ao médico. Às vezes o médico, ela tem um mal físico, o médico dá o remédio, ela não se esforça para tomar o remédio na hora certa. Ela não tem a vontade. O que é fé? A gente tem um conceito de fé muito limitado, porque o nosso conceito de fé é um conceito limitado à religião. A fé vai muito além de uma visão religiosa. A fé, ela é a vontade dentro de nós, é a vontade, como diz André Luiz, é a vontade que nos move. E essa vontade é tão grande, que a força do nosso pensamento pega um tanto desses 96% que nós somos incapazes de ver, fluido cósmico, mais o fluido dos elementos da terra, da água, do fogo, do ar. E nós, através do nosso pensamento, através do nosso fluido pessoal, do nosso ectoplasma, nós manipulamos tudo isso e trazemos para a nossa vida a cura. A fé faz isso. Tem um relato que conta que Chico Xavier, todos nós sabemos que ele nunca ganhou um centavo com nenhuma das psicografias dos seus livros, nenhum atendimento. Ele, inclusive, não aceitava ajuda de espécie alguma financeira. Ele não aceitava. E ele fazendo receituário, tinha um dia da semana que ele fazia receituário com o Dr. Bezerra de Menezes, mediunizado. E foi uma senhora muito doente, muito pobre. E essa senhora virou para o Chico pegou, fez a receita, doutor Bezerra, ele como instrumento, e deu. Até as folhas de papel, os lápis, eram doados pelas pessoas que iam até lá, porque Chico não tinha dinheiro para comprar. E a senhora, quando leu a receita, falou assim: Chico, como que eu vou comprar esse remédio? Eu não tenho nem um centavo, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Aí Chico disse assim para ela: filha, nisso eu não vou poder te ajudar, porque eu também não tenho. Eu não posso te dar. Só que o doutor Bezerra está aqui do lado e disse que você pegue essa receita, que você pique toda essa receita, que você tome ela durante 30 dias com água. Você vai pegar os pedacinhos desse papel, vai colocar na água e depois vai ingerir. Vai tomar. E volte daqui a 30 dias. Quando ela voltou, ela estava curada e a doença dela era gravíssima. A fé daquela mulher a curou. A espiritualidade, através dela acreditar, usou a força do pensamento dela e manipulou todos os fluidos, todos os elementos que seriam necessários para a reorganização fluídica do corpo perispiritual, do
ectoplasma daquela irmã para que isso se refletisse no seu corpo físico. É isso que é fé. É isso que é fé. E quantos de nós temos essa fé? Poucos de nós. Né? Então, Jesus, depois de curar Bartimeu, de sair lá de Jericó, ele vai a Jerusalém. E lá em Jerusalém, nas varandas do templo de Jerusalém, tinha uma piscina, que era chamada Piscina das Ovelhas. E centenas de doentes ficavam em volta daquela piscina, porque diziam que um anjo chegava naquela água e quando aquela água se movesse, quando ela entrava em movimento, o primeiro que caísse na água era curado. Então ficavam centenas de doentes em volta daquela piscina, aguardando que aquela água se movimentasse. Em a Gênese, o Kardec define isso, dizendo que provavelmente aquelas águas tinham substâncias curativas, e vez por outra, como essas substâncias elas vêm de debaixo da terra, aquela água poderia ficar mais enriquecida, né? E por isso o movimento, e aquelas pessoas se curavam. E Jesus vai ao templo e chega lá, tem um paralítico. E esse paralítico, ele estava lá esperando a água se movimentar. E Jesus vai até ele e perguntou assim para ele: queres ficar são? Aí o paralítico falou assim: Senhor, eu até quero, né? Estou aqui, mas eu não tenho nenhum homem que me jogue na água quando a água se movimenta, então eu nunca consigo cair primeiro. Então eu não consigo, mas eu estou aqui, eu não estou perdendo minha esperança. Ele estava há 38 anos naquela cama. E aí Jesus vai de novo para ele e fala assim: queres ficar são? Por que ele perguntou a segunda vez? Porque a gente responsabiliza o exterior pela nossa melhoria. E para que a gente evolua, para que a gente melhore, isso, gente, não é só na nossa saúde, não, é em tudo. Toda a nossa evolução, muitas vezes, a gente coloca como fruto de uma disputa. De uma disputa. E ali aquelas pessoas estavam disputando uma cura. Mas elas estavam colocando no exterior toda a esperança da cura, como a gente muitas vezes, a gente procura um tratamento espiritual, a gente vem à casa espírita pedindo, querendo, ou à igreja, ou qualquer local, pedindo a cura, só que a gente não faz nada, a gente não se movimenta para que isso ocorra. Nós somos paralíticos. Mais uma vez Jesus vem mostrar essa característica do cego, do mendigo, do paralítico em nós. Quantas vezes a gente se paralisa de frente para os desafios? Quando a gente não consegue uma colocação melhor no nosso trabalho, a gente coloca a culpa no colega, que era puxa-saco do patrão, que por isso que ele foi promovido e eu não fui. Ou daquela moça que era muito bonita, que ela foi promovida porque ela era mais bonita. A gente não coloca sobre nós essa responsabilidade, nos analisando, nos perguntando por que aquilo não aconteceu. Por isso Jesus pergunta de novo para ele: queres ficar são? Ele não quer saber desse monte de desculpa que ele está lhe dando, ele está perguntando. Mas por que Jesus insiste com esse paralítico? Porque ele viu que em 38 anos de doença ele já tinha aprendido muito. Ele estava pronto. E aí ele disse: eu quero. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou. Olha o detalhe: toma a tua cama
cama. São os 38 anos de experiência. Jesus disse o quê? Não deixe isso para trás. Às vezes a gente fala assim, não, a gente vai enterrar essa fase negra da minha vida, eu vou enterrar, não quero mais saber. Não é assim, gente. A gente não vai viver no passado se deprimindo, pensando que deveria ou não deveria ter feito. A gente vai olhar para frente, mas o que a gente tem de verdade é o hoje. A gente só tem o hoje, a gente não tem mais nada. A gente só tem o hoje e tem as nossas experiências do passado, que com erros ou não, com sofrimento ou não, com dor ou não, são úteis. São nosso tesouro. E Jesus disse o que para ele? Levanta, toma a tua cama e anda. E ele andou e foi para o templo. Chegou no templo, os fariseus perguntaram para ele, ué, mas você está andando, quem te curou? E ele não sabia que quem tinha curado ele era Jesus, porque Jesus sumiu na multidão. E depois, Jesus reencontra esse irmão no templo. E disse assim, vejo que estáis são. Por que ele viu que estava são? Ele estava no templo, ele estava em conexão direta, criatura-criador. Vá e não tornes a pecar, para que mal maior não lhe acometa. Qual é a tradução correta de pecado? Pecado, a gente pensa em pecado como uma agressão a Deus, como uma agressão às leis divinas. A tradução correta do pecado é amartia. E o que é amartia? Amartia quer dizer perder o foco. Na nossa linguagem moderna. Perder o foco. Pecar é perder o foco. Essa que é a definição de pecado. Tá, gente? Então, não perca mais o foco da sua vida. Não perca mais o foco da sua caminhada evolutiva. Não perca mais o foco do porquê você está aqui. Não esqueça dos seus 38 anos. Para que mal maior não te acometa, para que você não acione a lei da causa e efeito contra você novamente. Porque eu te curei, porque eu vi que você estava pronto para isso, porque essa doença já tinha te ensinado que você veio aprender. Então não peques mais. Era isso que Jesus falava, queria dizer quando vá e não peques mais, não se desvie novamente do foco da sua reencarnação, da sua missão evolutiva. Então, depois a gente vai encontrar aqueles seres que já enxergam, não é? O cego curado, o Bartimeu curado, o paralítico já andando, e Jesus vai encontrar os leprosos. E teve a cura, ele faz a cura de 10 leprosos de uma só vez. Nós já falamos aqui sobre essa cura, ela é muito famosa. E como ele curou? Ele dizia assim, vá ao templo e se apresentem. Ele não os curou na hora. E eles se dirigiram ao templo. Enquanto eles iam ao templo, as chagas foram desaparecendo. Quando eles chegaram ao templo, eles estavam limpos. Os leprosos eram chamados de imundos. E de acordo com a lei mosaica, se alguma interferência divina ocorresse, você ficasse limpo, você teria que se apresentar novamente ao templo, porque os leprosos eram banidos da sociedade. Então Jesus falou que vá até o templo e se apresente. Quer dizer, ele disse, vocês estão curados. Só que dos 10, só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou para ele, e os outros 9?
De acordo com os nossos amigos espirituais, os outros 9, eles foram se vingar daqueles que o desprezaram na época que eles estavam doentes. Eles voltaram àqueles mesmos prazeres que eles procuravam antes. Eles não fizeram a sua reforma interior. Só um entrou na vibração da gratidão. E Jesus coloca para a gente a importância. Isso estava em João, e ele diz que o que estranha será que Jesus não fazia questão de que agradecessem. Ele não tinha essa... Ele não exigia isso de ninguém. Ele exigia isso da própria pessoa, porque aqueles outros 9, eles não foram invadidos pelo sentimento de gratidão. Paulo, ele dizia o que é o apóstolo Paulo? Em tudo dai graças. Em tudo, tudo é tudo. Tudo é problema, é alegria, é tristeza, em tudo. Em tudo dai graças. Porque o sentimento de gratidão, ele tem um poder de nos purificar. O sentimento de gratidão, ele é um sentimento que nos fortalece. Se a gente senta e reclama, se a gente encontra um defeito em tudo, a gente só vai atrair para a nossa vida aquilo que é ruim. Quando você está no sentimento de gratidão, você consegue enxergar tudo que é bom à sua frente. E isso vai atrair as coisas boas. Por isso que Paulo disse isso, em tudo dai graças. E por isso que Jesus queria que aqueles outros 9 voltassem. Porque aí eles estariam numa vibração de gratidão. Qual é a simbologia da lepra, do mal de Hansen, da hanseníase? A simbologia dessa doença é uma doença de pele, que ataca tanto a pele quanto o sistema nervoso. A pele, ela é responsável pelas sensações, pelas nossas sensações, e ela nos limita. Ela limita, né? Quando acaba a nossa pele, a gente acabou e tem um mundo físico. Então, quando ele pega esse cego que já está enxergando, esse paralítico que está andando, ele manda esse ser se apresentar à sociedade, se reinserir à sociedade, se mostrar no templo. Para que com os limites que essa reinserção exige. Porque nós temos um limite na convivência da sociedade. Não é? Nós temos esse limite. Então, nós vamos encontrar Jesus na Gadara. E lá, o Evangelho nos fala São palavras do Evangelho, palavras que nós não gostamos, mas é o endemoniado gadareno, que vivia nas catacumbas, em que ele pergunta, ele está sobre uma possessão, né? E Jesus pergunta para ele, quem é você? Aí ele disse, eu sou uma legião. Quer dizer, aquele ser, ele está sob a influência de uma legião. E Jesus expulsa aqueles seres, aqueles obsessores daquele irmão, e os joga. Dentro do Evangelho está assim, que eles vão para os porcos, e que os porcos se jogam no abismo. Então, a linguagem figurada mostra o quê? Que se vocês imaginem bem como que era a aura de Jesus. A aura de um ser que estava aqui no planeta, tomando conta de tudo, organizando esse planeta para a nossa morada, há mais de 4 bilhões de anos. A aura desse ser, a simples presença dele, aqueles seres se iriam embora, mas muitas vezes ele fazia questão de falar com eles, porque era uma maneira de conversar com eles. Ele tinha essa caridade, ele tinha esse cuidado, porque ele dizia que nenhuma das ovelhas se perderão.
nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é assim? Então, ele investia o tempo dele naqueles irmãos. Porque o tempo dele na terra era muito precioso. Ele viveu poucos anos. Ele tinha pouco tempo para deixar esse legado à humanidade. E mesmo aqueles irmãos, ele deu essa atenção. Então, aquele cego, na figura do Bartimeu, com o paralítico lá de Betesda, com o leproso do grupo de 10 leprosos. Agora, ele além de enxergar, de caminhar, ele tem de estar limpo, renovado, ele tem a sua individualidade preservada, ele tem o direito de pensar por si mesmo. E esse homem, essa mulher, esse ser que dentro da Escritura é representado através desses exemplos, continua sua caminhada. E Jesus, num dia de sábado no templo, encontra um homem com as mãos ressequidas. E era proibido curar no sábado, era proibido qualquer coisa no sábado. O sábado era um dia de adoração a Deus. E Jesus chama esse homem e diz: abre as suas mãos. E ele abre e fica curado. E os fariseus, eles se revoltam, porque Jesus fez uma cura no sábado. E por que Jesus fez não só essa cura, mas algumas outras curas no sábado? Porque o templo, o sábado, era o dia em que os seres se afastavam das questões mundanas, das questões da matéria, e se dedicavam a louvar a Deus. Então eles estavam num estado de consciência muito mais fácil para que Jesus trabalhasse a energia deles, reorganizasse os fluidos deles. Nós temos relatos de que a espiritualidade durante a palestra, quando o irmão dorme, quando a pessoa fica tontinha, é porque naquela hora ela pode estar sofrendo uma cirurgia. O Dr. André Moreira, ele conta uma história da casa que ele participava, que a espiritualidade relatou que um rapaz que estava frequentando lá, que ele tinha um tumor no cérebro. E a espiritualidade se organizou para, num dia de palestra aberta, durante a palestra, fazer uma intervenção cirúrgica naquele irmão. Inclusive com a presença de Bezerra de Menezes e Joseph Gleber. E nesse dia choveu muito e deu muito trabalho para a espiritualidade, todos os aparatos, porque aqui está cheio, os aparatos são muitos. E nesse dia, o rapaz não foi porque choveu. Ele teve preguiça. A preguiça é um sentimento que nos impede de viver e de andar. Não é? Então é como se nós estivéssemos lá na situação daquele paralítico. Ele simplesmente ficou em casa. E ele perdeu a oportunidade de ser tratado. Ele não foi tratado naquele dia. Então, por que a espiritualidade escolhe esses locais, tanto na igreja católica, quanto na evangélica, quanto na casa espírita? Porque a gente está com o nosso estado de consciência expandido, com Deus no nosso coração. A nossa fé fica mais forte, então é mais fácil, a nossa energia fica mais limpa. Então é muito mais fácil da gente ser cuidado. Então, quando ele curou esse homem com a mão ressequida, o que ele disse para ele? O que ele quis dizer? Que o cego Bartimeu, que agora não mendigava mais e que podia ver, e que anda nas pernas do paralítico lá de Betesda, e que está limpo, com a alma limpa,
como aqueles leprosos curados, e que também pensa por si próprio com a sua individualidade preservada, porque a mente dele é só dele, livre de toda e qualquer obsessão, ele agora está com a mão pronta para doar. Ele está com a mão pronta para ajudar. Ele está completo, ele é um ser integral. E quando nós estamos curados, estamos bem, qual é a mensagem do Cristo para nós? Ajuda. Não é? Agora você tem tudo. Abre sua mão. Dou o que você tem. Outro caso de cura da Bíblia é da sogra de Pedro. Olha só como é que Pedro era. Ele foi pedir pela sogra. O Evangelho já nos traz uma mensagem. Ame suas sogras. Não é? É uma mensagem, gente. Porque no arquétipo da família, né, todo mundo fala mal da sogra, coitada da sogra. Não é? Ou pela frente ou por trás. Pedro foi pedir a Jesus, porque a sogra dele estava acamada, estava com febre, muita febre. Jesus chegou, impôs suas mãos e reorganizou o organismo dela. O que ele fazia? Ele reorganizava todas as energias daquela pessoa. E ele reorganizou os fluidos da sogra de Pedro, que ela instantaneamente melhorou. Quando ela melhorou, o que o Evangelho nos diz? Ela levantou-se e foi fazer comida e foi servir os visitantes. Qual é a mensagem do Cristo? Eu enxergo, eu não mendigo, eu não estou mais paralítico, eu estou em movimento, eu estou limpa. Não é? Eu estou livre de influências negativas, então eu vou trabalhar, porque o trabalho é uma lei divina. Eu vou trabalhar porque o trabalho faz bem, porque o trabalho me fortalece. Por quê? Por que a gente foi criado, gente? É uma pergunta. Vamos lá. Por que a gente foi criado? Vamos. Ninguém nem pensa. Por quê? Para que a gente encarna? Resgate. Resgatar para quê? Para evoluir. Evoluir para quê? Para se melhorar. Se melhorar para quê? Para amar, para trabalhar, para mais o que, gente? Para ajudar o próximo. Vamos, para mais o que? Para ser feliz. A nossa meta maior é evoluir, trabalhar, resgatar, caminhar, aprender para ser feliz, gente. A felicidade é a meta maior, é o foco de todos nós. E quando nós pecamos, nós perdemos esse foco para ser feliz. Gente, fecha os olhos, vamos sair da oração agora. Vamos conversar com Deus nesse momento, pedir a Ele que nos ajude. Ele está aqui nesse momento para nos ajudar. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras,
pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não lhe deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todo o seu tormento. e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te